meu povo, tudo bem? Professor Gabriel Jacu de História, mais uma vez aqui com vocês. E hoje a gente preparou uma aulinha extra, uma aulinha bem especial para vocês, de uma coisa que a galera tava pedindo bastante. Hoje vamos falar sobre a vida intelectual e artística do século XIX, galera. Saiu já a nossa listinha de conteúdos ali do nosso concurso, certo? Aqui tinha esse tópico extra que a gente chegou a citar algumas coisas, mas é bom aprofundar um pouquinho mais, deixar as coisas bem claras para deixar vocês o mais preparados possíveis para nossa provinha, que esperamos que saia logo, né? Esperamos que aconteça daqui a pouco, certo? E vamos lá, galerinha, sem mais delongas, falar deste tópico, vida intelectual e artística do século XIX. Lembrando que toda a parte política, toda a política deste período, século XIX, a gente já falou no nosso curso, beleza? Então vamos lá, meus queridos. Primeiro, vamos entender o contexto histórico que nós estamos trabalhando aqui. Galerinha, aqui, quando a gente fala de século XIX no Brasil, a gente está falando o quê? A gente está falando aqui do período joanino, certo? Na verdade, até um pouco antes, né? A gente está falando do período joanino, começa em 1808, tá? E o período aí um pouquinho antes, certo? A gente está falando de primeiro reinado, a gente está falando de período regencial e a gente está falando de segundo reinado. E ainda a transição para a república, né? Ou seja, é um período muito grande, é um período muito longo da nossa história que aconteceu muita coisa. Talvez seja inclusive o século mais movimentado, né, da nossa história. É quando vem Dom João, começa a mudar tudo, e abre porto, e fim de pacto colonial, e o comércio começa a dinamizar um pouquinho, né? E aí vem aquele monte de guerra de período regencial, e independência, e proclamação da república, enfim. É um período muito conturbado e a arte nesse período, ela vai se transformando bastante também. A arte vai passando por uma série de transformações, certo? E vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é que rola nesse período, qual era o pensamento nesse período. Primeiro, meus queridos, a gente tem que entender que esse é um período onde o desenvolvimento urbano está crescendo bastante. Nós temos aqui uma urbanização, um crescimento das cidades, e aqui a gente vai destacar algumas cidades como São Paulo, como Recife, certo? Salvador, que já eram cidades importantes, mas nesse período, que é um período de industrialização, que é um período de chegada de imigrante, sabe? Essas cidades estão crescendo cada vez mais. E com as cidades crescendo, é claro que a gente tem ali uma vida noturna, que a gente tem ali alguns centros culturais, certo? Só que no Brasil, apesar dessas cidades estarem se desenvolvendo, estarem crescendo, é importante a gente entender que o Brasil tinha um grande centro cultural. Um lugar que é onde tudo acontecia. Que lugar é esse? O Rio de Janeiro, meus queridos. O Rio de Janeiro era o local onde estava a corte quando Dom João chega, né? É o local onde acontecem os bailes da corte, é o local onde vão estar os principais teatros, os museus, tudo, né, que a gente foi entender aqui como cultura, tudo estava ali no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era o centro da vida cultural do Brasil nesse período. Claro, quer dizer então que em São Paulo, em Salvador, em Recife não tinha nada? Claro que tinha, óbvio que tinha, mas quando a gente fala em cultura, em arte no século XIX, imediatamente a gente está falando de Rio de Janeiro, certo? É o local onde essas coisas aconteciam, é o local onde estava a agitação, efervescência social e cultural. Falamos um pouquinho disso no nosso curso, né? E, meus queridos, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, a gente tinha o quê? A gente tinha um elitismo muito grande, certo? A cultura era uma coisa de elite, apenas a elite tinha acesso às bibliotecas, apenas a elite tinha acesso aos museus, apenas a elite tinha acesso ao teatro. E não apenas isso, não é que apenas a elite tinha. As pessoas acreditavam que apenas a elite deveria ter, sabe?
A elite e a cultura de elite é o que deve ser visto, é o que deve ser reverenciado, sabe? E, meus queridos, a gente tem aqui uma exclusão social muito grande. Pessoas de camadas mais pobres da população, pessoas mais simples, elas eram negadas de tudo, né? Eram negadas aqui de os melhores empregos e as melhores condições de alimentação e as melhores moradias, mas também eram privadas de cultura, certo? Essas pessoas não acessavam aqui as óperas, não acessavam os teatros, as bibliotecas. Isso era uma coisa que ficava voltada para a elite. E nós tínhamos também, no Brasil como um todo, um grande preconceito racial e social. Então, galera, o que era do pobre, o que era do negro, principalmente, era visto como uma coisa inferior. Era vista como uma coisa ruim, sabe? Inclusive, nós temos aqui uma imagem, uma bela imagem, né? Aqui retratando a capoeira, certo? E a capoeira era muito mal vista. A capoeira, ela surge ali entre escravos, né? Como um símbolo de resistência, como uma forma de defesa. E a capoeira era muito mal vista, era vista como uma coisa de delinquente, como uma coisa criminosa. As manifestações culturais populares, e aqui nesse período do século XIX, a gente vai ter o surgimento do samba, por exemplo, tá? Que está muito ligado à cultura negra. Isso era mal visto, isso era marginalizado, sabe? O que era a cultura legal? O que era a cultura que deveria ser vista? É principalmente a cultura erudita, tá? Aqui a gente está falando de quê? A gente está falando de música clássica, a gente está falando aqui de ópera, sabe? A gente está falando de teatros aos moldes europeus. A cultura popular, não. Cultura popular é coisa de delinquente, é coisa de vagabundo. Inclusive, uma curiosidade para vocês. Um pouco depois desse período do século XIX, e durante todo o século XIX, essas artes, né, essas manifestações culturais vão sofrendo muito preconceito, mas já no século XX, nós tivemos uma lei chamada de Lei da Vagabundagem, tá? Uma lei que ficou conhecida como Lei da Vagabundagem. Uma lei que punia com prisão, certo? Pessoas que estavam ali vagabundando, tá? E o que era essa vagabundagem? Pessoas desempregadas, moradores de rua e pessoas que estivessem fazendo essas práticas culturais vistas como subversivas ou inferiores, tá? Então, durante um bom período do nosso século XX, se você estivesse numa roda de capoeira em público, você poderia ser preso por isso. Se estivesse numa roda de samba em público, você poderia ser preso por isso. Se você estivesse portando um violão, tá? Você podia ser preso por isso. Hoje o violão virou uma coisa de classe média, né? Mas o violão sempre foi um instrumento, no Brasil, de segunda linha. É coisa de preto, é coisa de pobre, é coisa do samba, sabe? A cultura erudita é violino, é valsa, né? É violoncelo, não tem violão, não tem pandeiro, não tem tambor. Isso é coisa de preto, sabe? Isso é coisa de vagabundo. Não, isso não. Então, velho, a gente tinha uma cultura muito elitista, uma cultura que valorizava apenas a cultura erudita e uma cultura extremamente eurocêntrica. O que é isso? Valorizava o que vinha da Europa apenas, né? Ou o que tinha inspiração europeia, tá? Então o que era valorizado no Brasil era, meu irmão, o que a gente importava de fora. Era isso, sabe? É tentar fazer aqui um teatro da mesma forma que é feito na Europa, tentar fazer uma peça da mesma forma que é feita na Europa, misturar coisas nacionais, bota um pandeiro, bota um tambor, não, de jeito nenhum, certo? Isso vai diminuir, né? Vai deixar a cultura pior. E vamos lembrar que a mentalidade como um todo desse período, ela segue essa lógica. A gente tem aqui no século XIX, e falamos um pouco disso quando a gente estava falando de imigração no Brasil, no século XIX, nós tínhamos a teoria do branqueamento. A teoria de que era necessário branquear a população brasileira.
era necessário para que o Brasil pudesse ter sucesso, para que o Brasil pudesse prosperar, trazer pessoas brancas, porque a população brasileira era muito negra, sabe? E isso fazia com que a gente produzisse menos. Vamos lembrar das teorias racistas que existiam no século XIX. Muitas que queriam dizer que os negros, que até povos asiáticos, tá, de algumas regiões, esses povos eram menos evoluídos na escala da evolução. Falamos disso um bocado, falamos disso até em História do Espírito Santo, né? Os indígenas, os negros, eles são menos evoluídos que o europeu. Era isso que era dito, sabe? O europeu está acima na escala evolutiva. Portanto, para o Brasil prosperar, para o Brasil ter destaque, a gente precisa de apagar o negro. Deixa o negro, deixa o indígena aqui de lado, certo? E vamos trazer cultura e trazer gente branca. É isso que importa, tá? Sim, é uma mentalidade extremamente racista, extremamente absurda. Hoje, se a gente pensa na cultura brasileira, né, a gente vê que basicamente tudo, né, tem uma influência muito grande de populações, de grupos afrodescendentes, certo? Praticamente tudo que a gente consegue imaginar de cultura tipicamente brasileira, sabe? Meu irmão, tem origem no povo negro, entende? Só que aqui pra época não. Aqui o Brasil tinha que ser o país da valsa, não o país do samba, sabe? É isso. O Brasil tem que ser o país da ópera, não o país da capoeira, entende? E, meus queridos, nesse contexto, nós vamos começar a ter o nosso desenvolvimento cultural do século XIX. O desenvolvimento cultural do século XIX, ele vai começar a realmente ter aqui um destaque a partir do período joanino, certo? Antes do período joanino, essa é uma região, é uma área que não tinha muito destaque, muita preocupação do brasileiro, não. Tínhamos ali no Rio de Janeiro, em São Paulo, algumas companhiazinhas que tentavam fazer teatro, mas tudo muito pequeno, com muita expressão, muito pouca expressão, sabe? A população, até de elite, não frequentava. Isso começa a mudar quando a corte portuguesa vem para o Brasil. Aqui no período joanino, se vocês bem se lembram das nossas aulinhas ali de Brasil, nós tivemos o processo da chamada europeização do Brasil, né? O Brasil começou a ter aqui uma série de mudanças, uma série de obras, uma série de coisas que começaram a ser feitas para tentar deixar o Brasil com um pouquinho de cara de Europa, né? Algumas obras de infraestrutura, várias coisas que foram trazidas para o Brasil de lá. Até contamos aqui a passagem do pombo, né? Por exemplo, que o pombo foi trazido para enfeitar as cidades brasileiras e deixar com um pouquinho mais de cara de Europa, porque na Europa tinha muito pombo e Dom João VI achou que seria uma ótima ideia fazer isso no Brasil. Então, galera, vejam como a mentalidade ela está associada àquilo que a gente estava falando agora. A gente tem que embranquecer. A gente tem que europeizar esse país, entende? E é importante lembrar que neste período não está vindo só a família real, tá? É outro erro que muita gente pensa, né? Ah, em 1808 veio a família real para o Brasil. Não, quer dizer, sim, né? Veio também, mas veio a corte portuguesa toda, sabe? Vieram mais de 10 mil pessoas para o Brasil. 10 mil pessoas que estavam acostumadas a um padrão de vida, que estavam acostumadas a um certo nível de desenvolvimento cultural, que aqui não tinha. E nesse processo de europeização, galera, Dom João VI começa a trazer para o Brasil uma série de coisas justamente para tentar entreter, para tentar aclimatar, né, de uma forma melhor todos esses nobres, todas essas pessoas que vieram da corte portuguesa para o Brasil. E esses caras, quando chegam aqui, vem uma cidade que, olha, para os padrões brasileiros era uma cidade grande, uma cidade desenvolvida, mas para eles estavam acostumados com a Europa, sabe? Deixava a desejar muito em infraestrutura, deixava a desejar muito em arte e em cultura. Então Dom João VI vai começar a investir muito nisso. Dom João VI começa a construir alguns museus para o Brasil. Dom João VI constrói aqui a Biblioteca Nacional, que nós temos aqui representadas na imagem para vocês. A Biblioteca Nacional, galera, que vem
com quase todo o acervo da Biblioteca de Lisboa. E isso aqui existe até hoje, né? Que é uma imagem atual da Biblioteca Nacional e tem um acervo riquíssimo, sabe? É Dom João VI que vai construir o Jardim Botânico, tá? Para aclimatar espécies europeias no Brasil, né? E asiáticas também no Brasil, e estudar um pouco melhor as espécies nativas, as espécies que já existiam aqui no Brasil. Nós vamos ter aqui um investimento em teatros. Além da construção de grandes teatros, nós vamos ter aqui um incentivo direto de Dom João VI trazendo teatro, investindo em peças, né? Investindo em companhias de teatro, e aqui, principalmente na ópera, né? A ópera começa a se popularizar um pouco no Rio de Janeiro. Dom João VI vai trazer também as primeiras gráficas do Brasil, o que vai possibilitar que nós tenhamos aqui um jornal pela primeira vez, que vai ter a Gazeta do Rio de Janeiro, que, como a gente falou na nossa aulinha de Brasil, né? Beleza, era um jornal que nós tínhamos aqui, só que a gente tem que lembrar que, é claro, que esse jornal sofria censura. Esse jornal não podia publicar exatamente o que quisesse contra o governo, por exemplo. O jornal ele estava aqui para noticiar e para divulgar o que é que a coroa portuguesa estivesse desejando, estivesse pensando, certo? E, meus queridos, aqui talvez esteja a questão principal dessa história toda. Dom João VI, ele vai trazer para o Brasil artistas franceses, certo? E aí você me pergunta, ué, professor, mas Dom João VI não era inimigo de Napoleão? Como é que esse cara ia aqui exaltar a arte francesa? Como é que esse cara ia trazer franceses para o Brasil? Primeiro ponto, galera, a arte francesa, a cultura francesa, ela era louvada em toda a Europa, independente de ser amigo de Napoleão ou não. Talvez só a Inglaterra que tivesse ali um certo ranço com a França, né? Mas na Inglaterra, quer dizer, mas na Espanha, em Portugal, em quase toda a Europa, a cultura francesa, a arquitetura francesa era muito bem vista, muito louvada. Então, muito do que tinha em Portugal tinha grande influência francesa. Então, Dom João quis trazer para cá. E mais, essa missão ela vai vir para o Brasil a partir de 1816, que é justamente o período que Napoleão Bonaparte foi derrotado e esses caras eles estão um pouco passando um perrengue na Europa, digamos assim, porque a França está passando ali por alguns movimentos revolucionários, tá? E é claro que não tem verba, que não tem... A última coisa que a população francesa está preocupada vai ser aqui em pintura, em teatro, né? Sendo que está passando ali por um caos interno. Então, esses caras eles perdem um pouco de espaço e vai ser a oportunidade perfeita de Dom João VI trazer esses caras para cá. E esses caras vêm para cá para fazer o quê? Vêm só para passear? Não. Esses caras vêm para cá primeiro para retratar o povo brasileiro, para retratar o Brasil, para retratar o Império, certo? E principalmente, o principal objetivo, Dom João VI tinha o objetivo de fazer no Brasil uma escola artística, que seria a Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios. E esses caras da missão artística francesa vieram para cá com o objetivo de fundar essa escola, de fazer com que essa escola funcionasse, de dar aulas nessa escola para a elite brasileira ou elite portuguesa que aqui estivesse, certo? Então o objetivo era fazer uma academia de belas artes aos moldes franceses, é claro, né? Fazer aqui uma academia de belas artes no Brasil, beleza? Essa missão francesa, ela foi liderada por um rapaz chamado Joaquim Le Breton, tá? Mas teve como grande destaque um rapaz chamado Jean Debré. Jean Debré. Esse cara, ele se destacou muito porque ele ia um pouco na contramão do que os outros faziam. De que forma? Galera,
Vocês estão vendo aqui, abaixo de onde está escrito Missão Artística Francesa, que esses caras eles tinham um estilo neoclássico. O que significa isso? O que é um estilo neoclássico? Aqui é um estilo com muita influência do clássico, que é o quê? Que é Grécia, que é Roma, tá? E esses caras, eles tinham aqui uma arte, que era uma arte grandiosa, né? Mas era muito voltada aqui, principalmente para as elites, voltada para as cortes. E Debré, ele vai fazer diferente. Debré, ele se interessava muito pelo povo, se interessava muito pela relação escravista, se interessava muito para ver as populações urbanas, às vezes até mesmo populações pobres urbanas. Isso vai interessar muito ele e vai ser aqui alvo das suas pinturas, inspiração para suas pinturas, certo? E, meus queridos, eu trouxe aqui algumas imagens para vocês verem, imagens do nosso querido Debré. Por exemplo, aqui nessa primeira imagem, vocês estão vendo aqui alguns negros e mulatos coletando esmola para uma irmandade, né? E, galera, essa imagem tá num livro chamado Pitoresca e Histórica Viagem ao Brasil, que esse cara publicou quando ele volta para a França. Ele vem para o Brasil, ele chega, a escola é fundada, apesar de que nos primeiros anos ela acaba não prosperando muito bem, né? Acaba não indo muito para frente assim. Ele vem, ele chega a dar aulas nessa escola, ele depois vira diretor dessa escola, tá? Ele vai se destacar muito nessa escola de arte e ele vai, inclusive, organizar a primeira exposição de arte da história do Brasil, coisa que nunca tinha sido feita antes. Esse cara vai fazer. E, galera, como a gente disse, essa escola ela acaba não indo muito para frente, mas alguns anos depois, essa escola ela vai virar a Academia Imperial de Belas Artes, beleza? E a Academia Imperial de Belas Artes ela já é feita em outro governo, né? Já é em 1826, já é ali com Dom Pedro I, que ele vai dar continuidade à ideia, né, do pai de fazer essa escola real das ciências, artes e ofícios. E essa Academia Imperial de Belas Artes, essa sim, vai ter um grande destaque. E vamos olhar mais um pouquinho aqui das obras de Debré, certo? Aqui, galera, nós temos, na segunda imagem, alguns escravos domésticos, que é uma coisa que é muito pouco falada na nossa história, né? Mas existia sim. Escravo não era apenas escravo de senzala, não. Nós tínhamos a escravidão urbana, tínhamos os escravos de ganho, certo? A galera que ficava de tarde trabalhando ali nas cidades, vendendo, principalmente vendendo comidas e coisas assim, e depois levavam o dinheiro para os seus donos, né? E nós tínhamos aqui os escravos domésticos. A galera que ficava ali dentro de casa limpando e preparando a comida e abanando os senhores, certo? E temos aqui uma representação temos aqui 2 escravos, né, aqui em cima, e 2 crianças. E nós temos aqui, inclusive, a Sinhá, né, a branca, dando um pedaço de comida aqui para a criança negra, certo? Temos aqui uma outra imagem, outras imagens dele, né? Temos aqui, por exemplo, um vendedor de artesanato, né? Dessas cestas chamadas de samburás. Temos aqui alguns desses escravos de ganho ali na cidade. Então, Debré, ele vai se destacar por isso. Ele vai retratar um Brasil um pouco mais real, né? Um pouco mais próximo da realidade. Ele não vai ficar preso apenas à nobreza, preso apenas no império. Não. Ele vai retratar os negros, vai retratar a escravidão, certo? E depois esse cara vai publicar um livro, né? Como a gente já falou, A Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, onde temos aqui diversas imagens dele retratando a sociedade dessa época. Então é uma fonte riquíssima que nós temos, tá? Depois disso, depois da Academia de Belas Artes, né? Depois do fim do período joanino, as artes elas ficam um pouco esquecidas no Brasil. Acabou que não teve mais um grande incentivo, tá? Nem no primeiro reinado, nem no período regencial.
No primeiro reinado a gente ainda teve, né, a Academia Imperial, né, de Belas Artes se destacando e ganhando algum incentivo, mas apenas isso. Não passou muito disso. No período regencial, então, esse movimento intelectual, artístico, isso foi ficando cada vez mais de lado. E nós só vamos ter um impulso grande, realmente, à vida intelectual e artística no Brasil no segundo reinado. Por quê? Porque Dom Pedro II, ele era um grande entusiasta das artes e das ciências. Esse cara, ele era muito interessado em vários tipos de arte, ele tinha coleção de artes, ele ajudava artistas financeiramente, ele financiava estudos científicos, ele era muito fissurado em novas invenções, né? Inclusive, a gente vai falar da fotografia daqui a pouco, ele comprou o equipamento fotográfico um ano depois da invenção, o que, para a época, né, é uma coisa extremamente rápida, sabe? O Brasil, por exemplo, vai ser o segundo país do mundo a ter um telefone, porque Dom Pedro II, ele conhecia Alexander Graham Bell, que é o cara que inventou o telefone, eles ficaram próximos, o Dom Pedro incentivava os projetos dele, e Dom Pedro, logo que o telefone fica pronto, a ideia do telefone fica pronto, Dom Pedro fica louco com essa ideia e traz para o Brasil. O Brasil vai ser o segundo país com telefone no planeta, tá? Dom Pedro, ele era muito fanático por astronomia, por exemplo. Ele entendia de botânica, geografia, história. Ele era um cara realmente muito ligado às ciências e também às artes. Então, no governo dele, nós vamos ter um incentivo maior a isso, certo? E o primeiro ponto que nós falaremos em relação à arte no governo de Dom Pedro será a pintura. Galera, na pintura no segundo reinado, nós vamos ter um estilo conhecido como romantismo, certo? E o que é esse romantismo brasileiro? Aqui, galera, nessas obras, a gente sempre vai ter obras com motivações históricas e políticas. Não entendam esse romantismo como uma história de amor, sabe? Como um homem que se apaixona por uma mulher e eles se casam. Não, não é isso. Romantismo no sentido de idealização, no sentido de exaltação, sabe? No sentido de construir uma imagem perfeita. E essas obras, elas tinham motivações históricas e políticas, por quê? Porque elas romantizavam justamente a história do Brasil. Lembra que a gente falou, por exemplo, de Tiradentes no nosso curso? E a gente falou que a imagem dele foi moldada para que ele parecesse um herói nacional? Então, o cara que fez aquela pintura, ele é um dos grandes símbolos do romantismo, que é o Pedro Américo, e tem outra imagem aqui que a gente vai analisar daqui a pouco. Então, é sempre uma imagem tentando exaltar um passado glorioso, mesmo que talvez ele fosse fictício, certo? E, galera, essas obras, elas tinham os seguintes objetivos. Primeiro, construir uma identidade nacional. Porque, como a gente falou, o Brasil é um país que todos os processos, os grandes processos que nós passamos, nós não tivemos participação popular, certo? Então, nossa colonização, óbvio que o povo não estava participando de nada, né? Quando nós temos nossa independência, o povo estava totalmente alheio. Vamos ter o período regencial com uma série de revoltas, mas o povo em si nunca consegue tomar o poder. Aí vamos ter o segundo reinado, com Dom Pedro assumindo o trono ainda como adolescente por conchavos políticos. O povo não participou disso, sabe? Depois ainda vamos ter a República, que a população, de uma forma geral, fica totalmente alheia. Então o povo ele nunca participou da história do Brasil. E aqui, velho, o objetivo dessas pinturas era romantizar um passado heróico, né, para construir uma identidade nacional. E se a identidade nacional ela está sendo construída, ou seja, ela está sendo montada, até forjada, a gente pode falar, é claro que ela vai ser forjada com uma ideologia. Essa galera não estava preocupada em retratar exatamente como tudo aconteceu. Eles estavam aqui contando, né,
o lado europeu da história, certo? Então, nessas obras, o que a gente tem, geralmente? A gente tem aqui o protagonismo europeu. O europeu sendo colocado sempre no centro. Lembrando, né, século XIX, como a gente falou na primeira parte dessa aula, o século XIX, ele tinha essa mentalidade europeizante, né? Tinha essa mentalidade eurocêntrica, de valorizar o que é europeu, valorizar o que é branco, tá? Deixar o que é negro, por exemplo, de lado, tá? E, cara, aqui o europeu ele é sempre colocado como protagonista e sempre como um herói, tá? O indígena, como ele é retratado? O indígena, ele é retratado aqui como o chamado o bom selvagem, que é o quê? É aqui o povo que, olha, eles não têm cultura, eles não têm religião, eles não têm conhecimento, eles são selvagens. Mas eles estão aqui querendo aprender, eles estão querendo ver, eles são como uma folha em branco, pronto para serem moldados pelo europeu, sabe? E, galera, os negros, como é que aparecem aqui? Praticamente não aparecem. Os negros, quando aparecem, estão em situação marginalizada. Mas vocês vão ver que é raro você ter uma imagem que coloca o negro em evidência, certo? Uma imagem que nós temos aqui, o chamado romantismo, é essa que vocês estão vendo na sua tela. Essa imagem se chama A Primeira Missa do Brasil e é de um cara chamado Vitor Meirelles, que ele, junto com Pedro Américo, eles vão ser aqui os grandes expoentes do romantismo na pintura brasileira, certo? E nessa imagem você tem exatamente isso que a gente falou. Nós temos aqui europeus no centro, certo? Com imagem de protagonismo, eles fazendo aqui a missa, certo? Eles trazendo a religião, enquanto os índios, né, estão aqui em volta, observando meio que, ó, o que está acontecendo, né? Você vê que aqui a gente não tem uma relação conflituosa, a gente não está tendo uma guerra, a gente não está tendo nada assim. Estão os indígenas aqui para observar, para aprender o que é que o protagonista europeu está fazendo, certo? Outra imagem que mostra um pouco isso é uma imagem que a gente já falou na nossa aula de Brasil. Essa imagem do Pedro Américo, que retrata a independência. Mais uma vez, nós temos aqui no centro quem? Nós temos aqui Dom Pedro no centro. Ele como protagonista. Numa imagem que a gente já comentou, né? Que é totalmente forjada. Essa cena aqui nunca aconteceu. Essa galera aqui em volta é uniformizadinha, com seus cavalos imponentes. Isso é tudo fabricado, certo? E você repara nessa imagem, olha, além da galera toda perfilada, com seus belos cavalos, levantando poeira, suas espadas para cima, louvando o grito de independência de Dom Pedro, a gente tem aqui do lado, ó, que quase que passa despercebido, né? Nós temos aqui do lado o povo totalmente alheio ao processo, sabe? O povo totalmente deixado de lado. Então aqui a gente vê como é que está sendo construído esse protagonismo europeu, certo? E, meus queridos, na literatura, nós também tínhamos o romantismo. Só que na literatura, o romantismo ele vai funcionar de uma forma um pouquinho diferente. Na literatura, nós tínhamos aqui o romantismo que tinha dois grandes expoentes, José de Alencar e um cara chamado Gonçalves Dias, beleza? E esses caras utilizavam o romantismo de que forma? Eles idealizavam, exaltavam a figura indígena, certo? Aqui, o indígena, ele é colocado meio que como um herói nacional, como um símbolo de Brasil, entende? Principalmente o homem indígena, né? A mulher indígena é colocada muitas vezes como a desejável, né? Até por uma questão sexual mesmo. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês verem. Aqui um pequeno poema que é bem característico deste período do romantismo. E acompanhe aqui na tela a leitura comigo. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi,
Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros, descendo da tribo Tupi, da tribo punjante, que agora anda errante. Por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então aqui a gente vê uma exaltação, uma idealização do indígena muito claro, e até hoje a gente vê de uma forma, talvez, que hoje seria vista como um pouco equivocada, né? Sou filho da selva. Acaba reforçando um pouco aquele ideal do selvagem, né? Mas aqui não era esse o objetivo. Você vê, olha, guerreiros, eu descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, sabe? Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Então, da região norte, né? Então, aqui a gente vê a exaltação do índio como algo forte, algo belo, sabe? E, meus queridos, outro livro, né, que é muito marcado por isso, é o livro Iracema, que eu trouxe aqui uma imagem para representar, que eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar, provavelmente alguns já tenham lido, né? Mas o livro Iracema, que ele mostra muito essa romantização do indígena, romantização da mulher indígena, certo? E aqui, meus queridos, nós temos também o ufanismo. Ufanismo que? A exaltação à pátria, exaltação à nação, exaltação ao povo brasileiro, certo? Ou o que eles chamavam de povo brasileiro. Exaltação à natureza, principalmente. Aqui, uma das obras mais conhecidas que a gente pode utilizar para exemplificar isso é a Canção do Exílio, que talvez vocês já tenham ouvido falar, né? A Canção do Exílio, que tem o seguinte verso de abertura, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ou seja, né, na minha terra, o Brasil, porque é a Canção do Exílio, então ele está exilado. Na minha terra existem aqui palmeiras onde cantam os sabiás. As aves daqui, as aves que aqui cantam, não cantam como as de lá, sabe? Não são tão belas, não cantam, não tem o canto tão belo quanto as de lá. Então a gente vê essa exaltação ao país, à natureza, o tempo inteiro, certo? E essas são as características da literatura romântica que vai predominar na primeira metade aqui do século XIX. Quer dizer que depois não existiu? Não, claro que existiu. Mas aqui ela predomina. Até 2/3, digamos assim, do século XIX. Daqui a pouco vai vir uma outra galera aí que vai mudar um pouco isso. Mas, no próprio romantismo, nós tínhamos algumas outras correntes. Como, por exemplo, nós tínhamos o romantismo engajado de Castro Alves. Castro Alves tem aqui como uma das suas obras mais famosas, uma obra chamada de Navio Negreiro, que aqui, inclusive, temos uma imagem muito famosa, né? E que foi capa de uma das versões desse livro. E nesse livro, ele fala sobre as dores que o povo escravizado, né, ao vir para o Brasil, sofria. Fala um pouco sobre o sofrimento, fala um pouco sobre esse povo suplicando pela liberdade, suplicando para que aquilo chegue a um fim, sabe? E sonhando com dias melhores, sonhando com a piedade dos deuses, ou com a piedade do mar, sabe? Sonhando com a liberdade. Então aqui a gente tem essa idealização. Mas esse cara, ele vai se destacar por mostrar essa questão escravista, denunciar, né, as maldades, os males, os absurdos da escravidão. E hoje é uma das obras mais famosas, né, desse movimento. E, meus queridos, na literatura também, nós vamos ter posteriormente um outro movimento. Que movimento é esse? O realismo, galera. O realismo, que tem como seus grandes expoentes, seus grandes nomes, esses dois rapazes que aqui estão. Machado de Assis, talvez o mais famoso, o mais reconhecido, o mais louvado escritor brasileiro, que está aqui
na imagem com seu óculos e sua barbona branca. Inclusive, essa imagem é muito emblemática para a gente entender, para a gente falar sobre a questão racial no século XIX que permeou toda essa cultura. O Machado de Assis, ele era constantemente embranquecido nas fotografias da época. Aqui a gente tem a foto original, a foto da época, né? E parece que você olhando, parece ser um homem branco, né? Um homem totalmente branco. Em outras imagens de Machado, do período, você olha e fala, olha, é um homem branco, sabe? É um senhor branco. Porque a galera fazia questão de embranquecê-lo, porque era um grande escritor, era um escritor renomado, sabe? E a imagem que vendia melhor, que queriam fazer parecer, era dele embranquecido. Só que, na realidade, o Machado de Assis ele era muito mais escuro do que essas fotos dão a entender. A gente vê aqui a foto colorida, né? De como, segundo relatos, Machado realmente era, né? E Machado de Assis ele não viveu há tanto tempo atrás, tá, galera? Século XIX para início do século XX, ele pegou República Velha, sabe? Então não é tanto tempo assim, historicamente falando. Então a gente tem plena certeza de como ele era de fato. E a gente vê que era um homem bem mais escuro, tá? E aqui a gente tem, né? Já na foto colorizada você vê que é um homem escuro, que não é branco da forma como ele sempre foi apresentado, entende? Então mostra mais um pouquinho dessa questão racial que permeava toda a cultura do século XIX, tá? E galera, além de Machado de Assis, o conhecido como o Bruxo de Cosme Velho, né? Nós tínhamos aqui também Aloísio de Azevedo. E, meus queridos, Aloísio de Azevedo, ele escreveu aqui o livro O Mulato, o livro O Cortiço, que são obras também muito reconhecidas, muito lembradas, tá? E, galera, qual é a ideia do realismo? O realismo, primeiro, eles utilizam geralmente, principalmente o Machado de Assis, né, uma linguagem bem culta, sabe? Eles utilizam uma linguagem bem correta, né? Aqui não tem tanto a questão do regionalismo, ou tanto aqui misturas, né, de dialetos, nem nada assim. E essa galera, eles estão preocupados em tentar fazer uma demonstração, uma representação crua da realidade. Aqui, a gente não tem idealismo de jeito nenhum. Aqui não tem aquele negócio de, minha terra perfeita e linda e maravilhosa. Não, nada disso. Aqui, esses caras vão falar dos problemas sociais e culturais que existem. Esses caras vão falar da hipocrisia da sociedade, que Machado de Assis falava muito sobre isso, inclusive. Esses caras vão falar da questão da própria humanidade, né? De que os humanos são falhos. Não existe o ser humano ideal como o romantismo falava. Não existe a mulher perfeita, o amor perfeito, nada disso. Às vezes a gente existem pessoas que são cheias de defeitos, como todas são, sabe? Existem pessoas que a vida não significa nada, né? Em termos grandiosos. Não tem, essa pessoa que move céus e mares. Não, nada disso. É um ser humano como outro qualquer, tá? Inclusive, o livro mais famoso de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu até trouxe aqui uns trechinhos para vocês darem uma olhada, ele representa muito isso. Não temos aqui uma vida perfeita sendo louvada, muito pelo contrário, sabe? Aqui a gente tem críticas o tempo inteiro, a gente tem os personagens mostrando seus defeitos o tempo inteiro, sabe? Você vê que a vida em si não é essa coisa toda linda e maravilhosa, entende? Vou até aqui ler uns trechinhos para vocês verem. Galera, aqui o trecho que abre o livro, o trecho que inicia o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. E só para a galera entender, galera que nunca leu ou nunca ouviu falar, qual é a história, qual é a ideia de um livro? É um homem que já morreu, certo? E ele, já morto, ele está narrando a sua vida. Então é como se fosse aqui uma pessoa
do além, né? E que está contando a história da vida dele, de toda a vida dele, para o leitor, ok? E essa vida é uma vida maravilhosa, onde ele fazia grandes coisas? Não, muito pelo contrário. É uma vida comum de um homem comum que nunca teve grandes feitos, nunca teve aqui uma grande paixão, um grande amor avassalador que movia a vida dele. Não, tá? Era uma pessoa que nasceu, teve a vida dele, morreu sozinho e é isso. Entende? E, cara, é um livro muito famoso, né? Muito marcante por isso, porque além de ser uma inovação para o período, né? Você pensar que o narrador é o personagem principal do livro, é alguém que já está morto, né? O livro começa com um homem morto contando a história de sua vida, e é um livro muito forte, muito impactante. E, claro, muito bem escrito, né? Trouxe aqui o trecho inicial, um trecho do início e um trechinho já para a parte final do livro, para vocês sentirem um pouco o tom. Dedicatória. O livro começa assim. Dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Ou seja, irmão, aqui ele está deixando claro que nós, né, o ser humano, ele é uma coisa passageira, ele é uma coisa simples. Não tem nada de superior. Não, no final, o que lhe resta, tá? Vão ser aqui as frias carnes do seu cadáver. E é isso, entende? Então aqui a gente tem a realidade sendo jogada na tua cara, desde o começo do livro. Esse é o primeiro verso, né? O livro começa assim. Então vejam como é que aquele idealismo da vida perfeita e maravilhosa e de um grande amor já se esvai aqui no começo. E aqui uma outra frase muito marcante. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Então mostra aqui a questão da dificuldade, né, dos desafios da vida, e que ele escolheu não ter filhos. Ele não quero ter filhos, que eu não quero transmitir a ninguém o legado de minha miséria. Então, bicho, idealismo e perfeição, e uma vida linda e maravilhosa, e a musa amada, nada disso aparece no realismo. Nada disso aparece em Machado, nada disso aparece em Aloysio de Azevedo. Outro grande livro de Machado de Assis, que talvez muitos de vocês também já tenham ouvido falar, é o livro Dom Casmurro, que fala ali da história de Capitu e Bentinho, um casal, né, que ali se ama e tal, que legal, que bonito. Só que toda a história do livro, e é um debate que existe até hoje, para as pessoas que gostam de literatura e tal, até hoje as pessoas discutem muito se Capitu traiu ele ou não. É o grande plot, é o grande tema central do livro. Houve essa traição ou não houve? Capitu realmente traiu ele, ou Bentinho, ele que é um cara teimoso, ele que é um cara que está criando coisas na cabeça dele, ele que é o ciumento. Então vejam como é que os personagens não são idealizados, sabe? Pode ser que Capitu tenha traído, e pode ser que Bentinho só seja ciumento e muito doido, sabe? Não são seres e o que se encontram as suas almas e se amam pela eternidade. Nada disso, nada disso. E, meus queridos, nesses livros, o tempo inteiro, nós temos os autores desse movimento retratando a realidade, retratando os problemas sociais que existem, retratando os problemas culturais, retratando a marginalidade, a marginalização social, sabe? Retratando o preconceito, o racismo, os males da escravidão. E fazendo críticas sociais e políticas o tempo inteiro em suas obras. Trouxe aqui um trecho também bem conhecido de uma crônica que Machado de Assis escreveu para um jornal na época, né? 6 dias depois da proclamação da Lei Áurea. Os homens puros, grandes e verdadeiramente políticos não são os que obedecem à lei, mas os que se antecipam a ela, dizendo ao escravo: és livre, antes que os digam os poderes públicos, sempre retardatários, trópegos e incapazes de restaurar a justiça na terra para a satisfação do céu. Aqui, meus queridos, nós temos Machado de Assis fazendo uma crítica direta, né,
as pessoas que mesmo com a escravidão já entrando em declínio, né, só foram ali libertar os seus escravos depois da Lei Áurea. E ele diz, irmão, agora que a Lei Áurea liberta os escravos, você não faz mais do que a sua obrigação, sabe? O fato de você ter libertado um escravo e tal, bicho, grandes coisas. Você esperou que a lei lhe mandasse fazer isso. E digo mais, a lei, ela demorou. A lei não restaura a justiça. A lei é retardatária, a lei é ineficiente, sabe? A lei não restaura a justiça dos crimes que lhes foram cometidos. E, velho, então a gente tem aqui uma crítica social direta, uma crítica social e política direta, né, sendo feita pela galera aqui do realismo o tempo inteiro. Então já é uma outra coisa, um outro extremo em relação ao romantismo, certo? E, meus queridos, além da pintura, além da literatura, que são os dois mais lembrados, né, quando a gente fala aqui de arte no Brasil no século XIX, nós tivemos aqui também algumas inovações tecnológicas. Já falamos, por exemplo, do telefone. Falamos aqui que o telefone, o Brasil foi o segundo país a ter um telefone, né? Dom Pedro, ele investia em vários estudos, Dom Pedro II, né? Claro, que o primeiro não. Dom Pedro II investia em vários assuntos, ele financiava cientistas, financiava artistas, e uma coisa da qual Dom Pedro II era um grande entusiasta era a fotografia, galera. Dom Pedro, ele foi provavelmente o primeiro fotógrafo do Brasil. Ele foi o primeiro cara no Brasil a ter um equipamento fotográfico. E Dom Pedro registrava muitas coisas o tempo inteiro. Aqui, por exemplo, trouxe algumas fotos do acervo pessoal de Dom Pedro. Aqui nós temos aqui um Dom Pedro ainda jovem, uma foto que especula-se que foi tirada pela Princesa Isabel. Aqui nós temos Dom Pedro em uma viagem ao Egito e você vê algumas coisas interessantes, né? Primeiro, até a qualidade da imagem, se a gente considerar que a gente está aqui no século XIX. E outra, reparem que a base da esfinge e da pirâmide ainda não tinham sido completamente escavadas. Olha que doideira. A esfinge, né, hoje ela está muito maior do que isso, a pirâmide está muito maior do que isso. Por quê? Porque a galera foi escavando a base, foi achando. Então, nesse período, era uma coisa que ainda era uma novidade ainda, né? A galera ainda não tinha o tamanho da proporção que era isso, né? Claro que já se sabia, já tinham encontrado outras pirâmides no Egito e tal, mas aqui as mais famosas, as grandes pirâmides, elas estavam sendo escavadas ainda nesse período. Temos aqui uma outra foto de Dom Pedro já bem mais velho, né? Bem mais senhor. Temos aqui uma foto que ele fez enquanto visitava o Cairo, capital do Egito. E aqui nós temos duas fotos que mostram um pouco dessa paixão que ele tinha sobre a ciência de uma forma geral. Aqui nós temos Dom Pedro e a Princesa Isabel, nessa primeira imagem, indo visitar Santos Dumont. Esse rapaz de chapéu aqui, na ponta dessa hélice, é o Santos Dumont, tá? E Dom Pedro tinha muito interesse nos estudos de Santos Dumont e o que Santos Dumont estava fazendo, o que ele estava estudando, quais eram os planos dele. E Dom Pedro e a Princesa Isabel estavam presentes no dia do lançamento do 14 bis. E nós temos aqui nessa segunda imagem a Princesa Isabel, a própria, aqui, olhando, toda sorridente, toda feliz, né? Olhando o lançamento do 14 bis, o primeiro voo do 14 bis, certo? E, meus queridos, com isso, nós finalizamos o conteúdo dessa aula. Falamos um pouquinho aqui sobre como esses movimentos artísticos, intelectuais, eles vêm para o Brasil desde lá do período joanino, como no segundo reinado nós temos um grande crescimento nas artes, né, na pintura, mas principalmente na literatura. Falamos muito do romantismo, falamos muito do realismo, finalizamos aqui agora falando da fotografia, só que a aula ainda não acabou. Por quê? Porque eu trouxe aqui alguns exercícios, certo? Para
vocês praticarem um pouquinho, para vocês ficarem um pouquinho mais afiados. Importante a gente falar antes de começar os exercícios. Esse é um assunto que é muito cobrado, que aparece o tempo inteiro em prova? Não, não é um assunto que aparece o tempo inteiro. Mas, vamos lembrar que ele veio aí no conteúdo de vocês, né? Então, é bom ficar de olho. Mas é um conteúdo que aparece pouco. Geralmente ele aparece até em prova de literatura mesmo, ou na prova de artes, que são conteúdos que não aparecem muito para você. E quando eles aparecem, eles não aparecem de forma tão aprofundada, como vocês verão, tá bom? Então, galera, com esse resuminho que a gente teve aqui, com um pouco de interpretação de textos, conhecimentos básicos que vocês têm, eu tenho certeza que vocês vão ter aqui total capacidade de acertar todos e, caso venha aparecer alguma coisa na sua provinha, tenho certeza que também vai ser moleza, tá? E vamos lá para a nossa primeira. A vinda da família real portuguesa ao Brasil, além de ter preparado o caminho para a independência, movimentou a vida na colônia e trouxe progresso. O comentário anterior diz respeito ao contexto histórico, a qual relaciona-se qual período da literatura? Qual período da literatura aqui, meus queridos? E aí? Realismo é o realismo? O que vocês acham? Não, meus queridos, o realismo, como a gente já viu, né? O realismo ele vem um pouco depois. E ele não está falando aqui desse período de progresso, de preparar o caminho para a independência, nada disso, certo? Passadismo, também nada disso. O que, de fato, é a letra C de romantismo, certo? Aqui, galera, nós estamos preparando o terreno para a chegada do romantismo no Brasil, seja na pintura, seja nas artes, né? Seja ali com a Escola Real de Belas Artes, como depois com a literatura que vai vir lá na frente, né? Mas já a pintura dos neoclássicos, elas tinham esse teor de exaltação, né, à coroa. E vamos lá para a nossa próxima. Aqui nós temos um texto. Aqui nós temos um pequeno poema. E vamos ler aqui um pouquinho dele. Pálida a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar, na escuma fria, pela maré das águas embaladas. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era a mais bela, seio palpitando, negros olhos, as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Era a mais bela, seio palpitando, negros olhos, as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Então aqui nós temos um poema, certo? E a nossa pergunta é: qual o movimento literário, certo, esse poema pertence? Qual movimento literário esse poema pertence? Baseado no que a gente acabou de falar aqui, o que é que vocês acham? Este é um poema tipicamente barroco, uma vez que a métrica dos versos é muito acurada e há uma referência ao religioso no texto quando o autor evoca os anjos. Não, galera, o barroco ele é um movimento que aconteceu no Brasil, principalmente no período minerador. Então é anterior a este período, certo? E aqui a gente não tem, apesar de falarmos aqui de anjo, né? Mas não é uma evocação aos anjos. Você é minha musa, você é meu anjo, né? Mas não uma evocação aos anjos de maneira alguma. B. Este soneto foi publicado durante o período do romantismo brasileiro e são perceptíveis em sua temática características do movimento. E aí? É essa aqui, meus queridos.
Letra correta é a letra B. A gente vê, vamos voltar aqui um pouquinho, a gente vê como é que nesse texto nós temos a exaltação da mulher amada o tempo inteiro. Nós temos aqui a exaltação, né, da figura dessa mulher o tempo inteiro. E você vê que é uma coisa irreal. Não é falando, nossa, ela é muito bonita, ela tem um sorriso lindo, um cabelo muito hidratado. Não, não é isso que ele está falando, sabe? Ele está falando aqui de uma coisa quase que sobrenatural, sabe? Uma mulher perfeita, incrível, sabe? Que tá ali sob a luz da lua, tem toda uma idealização, certo? Deste ser humano como se ele fosse o ápice da perfeição humana, certo? E isso é uma característica típica do romantismo brasileiro, ok? Dentre estas obras e os seus respectivos autores, indique aquela que pertence ao realismo brasileiro. E essa é mole, né? Essa a gente falou aqui agora há pouco, inclusive. Macunaíma, de Mário de Andrade? Não. Mário de Andrade, ele vem lá na frente no modernismo, né? Iracema, de José de Alencar. Iracema é de onde? Falamos desse livro aqui hoje também. Iracema, ele vem do romantismo, certo? E a resposta correta é a nossa letra C. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o grande nome, grande expoente do movimento realista e acho que podemos falar da literatura brasileira, né? Como um todo. Mais uma. No Brasil, a Missão Artística Francesa, organizada por Joaquim Le Breton e composta por um grupo de artistas plásticos, organizou, em agosto de 1816, a Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios, transformada, em 1826, na Imperial Academia e Escola de Belas Artes. Os artistas da Missão Artística Francesa pintavam, desenhavam e esculpiam e construíam a moda europeia, obedecendo ao estilo. Qual o estilo desses caras? Qual o estilo? Aqui não está perguntando qual era a forma, não está perguntando como essas obras eram feitas, qual era o objetivo, é qual o estilo que esses caras representavam. Barroco? Não. O barroco, como a gente falou, é anterior a esse período, certo? Moderno? O moderno, ele é posterior. Ele vem principalmente ali após a Semana de Arte Moderna, certo? O neoclássico? Sim, meus queridos, como a gente falou, esses caras, eles eram do período neoclássico. Eles eram representantes, né, desse movimento. É um movimento que, já num período mais moderno, eles tentavam recuperar elementos dos clássicos, como, por exemplo, da Grécia e da Roma Antiga. Beleza? Romântico. Não, porque não está perguntando aqui qual é o objetivo, né? Não está falando aqui de uma obra desses caras, se tinha sentido romântico ou não. Está falando de qual é o estilo de pintura e escultura que esses caras aplicavam logo que eles chegavam, certo? E o realista, como a gente viu, ele também é mais à frente. Beleza? E, meus queridos, para a gente finalizar nossos exercícios, assinale a opção que descreve corretamente o impacto da Missão Artística Francesa de 1816 na arte brasileira. Vamos lá. Seus membros seguiam a orientação barroca rococó, encontrando facilidade para penetrar na cultura artística brasileira, que já predominava o barroco. Não, meus queridos. Como já dissemos algumas vezes, o movimento barroco ele é típico ali do período da mineração no Brasil, certo? Do período aurífero, ali em Tiradentes, em Mariana, onde hoje é, né? Tiradentes, Mariana, Ouro Preto, principalmente, certo? Então não tem nada a ver com esse período. Seus membros criaram um sistema de ensino acadêmico de belas artes para suplantar a formação em artes mecânicas. E aí, é isso? Não, meus queridos, não é isso. Aqui, esses caras, eles vieram para ensinar,
né, na Academia de Belas Artes. E o objetivo da Academia de Belas Artes não era suplantar, né, não era acabar com a formação em artes mecânicas de forma alguma, ok? C. Seus membros, como Jean-Baptiste Debré e Nicolas Antônio Tauny, atuaram na capital do reino e nas províncias. É isso aqui, meus queridos. Esses caras, eles atuaram principalmente na capital, no Rio de Janeiro, e também em algumas províncias, ok? Só pra gente matar outra, sua presença no país fortaleceu a imagem do artista artesão, associado a uma corporação de ofício. Aqui, galera, a gente não tá falando de artesanato, de jeito nenhum. Como a gente falou, a gente tá falando de uma cultura erudita. A gente tá falando de belas artes, né? A gente tá falando de uma cultura eurocêntrica. Não estamos falando de artista artesão. E outra, corporação de ofício é uma coisa da Idade Média, lá atrás, que não tem nada a ver com essa história aqui. Beleza? E seus artistas eram missionários, artistas religiosos expulsos da França pelo Estado napoleônico, e que aqui impulsionaram a arte religiosa. Como a gente viu, a arte desses caras não era sempre religiosa, algumas tinham temas religiosos, certo? Mas, no geral, não, a gente não pode falar isso, certo? E esses caras não eram missionários. E outra, 1816 já tinha acabado o período napoleônico. Então, nada a ver dizer que esses caras eram missionários que foram expulsos pelo governo napoleônico, nada a ver com nada. Essa menos tem a ver, certo? E, meus queridos, com isso, depois aqui desses alguns exercícios sobre o que a gente falou na nossa aulinha, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado tudo claro, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso. Caso haja aí qualquer dúvida, qualquer problema, certo? Entre em contato com a gente, que a gente responde você aí assim que possível, beleza? E no mais é isso aí. Um abraço, meus queridos, bons estudos para vocês, boa sorte na provinha, um beijo e até a próxima!